Plantão médico. A gente vai falar, obviamente, do Novembro Azul, câncer de próstata, mas também sobre os problemas urológicos observados no pós-Covid-19. Com o urologista Dr. Carlos Ricardo Doi-Baltzer. Muito obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com você no seu canal. Carlos, esse tema é extremamente importante. A gente sabe que muitas novidades surgiram com a questão da Covid-19, né? Quais são as alterações mais comumente observadas no paciente que teve coronavírus no que se concerne ao aparelho urinário masculino? Bom, Fernando, é claro que nós fomos aprendendo à medida que a pandemia foi surgindo, mas eu acho que existem dois pontos que são muito importantes para ressaltar em relação à questão urológica. Um deles é em relação à disfunção erétil, que ficou muito mais frequente, principalmente em pacientes com Covid grave, e também a questão de fertilidade, onde há uma possibilidade disso ser afetado. Peraí, então você está falando de disfunção erétil. É o camarada ter a dificuldade de ter a ereção e mantê-la durante a relação sexual tendo Covid-19, é isso? Exatamente. A gente sabe que uma das coisas que a Covid-19 faz é atacar a nossa parte vascular. É por isso que a gente ouve tanto de trombose dos vasos, de os vasos que são entupidos, de possibilidades de embolia. E para que a gente tenha uma boa função erétil, para a gente consiga manter ereção durante a nossa relação sexual, é importante que o sangue chegue ao órgão genital. Então, uma das possibilidades que se aventa do problema que está surgindo com o aparecimento dessa disfunção é que esse fornecimento do sangue seja afetado. Vale lembrar que outras coisas também são afetadas na COVID. Então você tem perda da parte hormonal, testosterona, hormônio masculino, que também é importante na questão da ereção, também é afetado. Existe o problema da saúde geral, né? Então, um paciente que é afetado pelo COVID acaba tendo o aspecto de saúde geral afetado. Isso também influencia na ereção. E, por fim, às vezes, a própria alteração da autoimagem. Aqueles pacientes que têm uma perda muscular importante, que não conseguem eventualmente erguer o braço depois de uma COVID prolongada, obviamente eles não vão conseguir ter uma boa atividade sexual. Então, essas são as prováveis causas da disfunção erétil, que é mais frequente em quem tem COVID. Agora, a gente fala também do problema da fertilidade, e aí não é exatamente disso que a gente está falando. A gente está comentando de um problema que acontece na gônada masculina, é isso? Exatamente. A gente já tem evidências de que o vírus está presente nos testículos, ou seja, no parênquima que produz o espermatozoide, que é a célula que vai possibilitar a gente ter filhos. Então, a gente já percebeu em alguns estudos que o vírus está, ou partículas virais estão presentes ali no testículo. A gente ainda não tem estudos prolongados se isso vai ser uma alteração permanente ou uma alteração que vai ser só naquele período de recuperação. Porque a nossa função testicular, Fernando, ela é muito afetada às vezes por estados febris, por exemplo. Se você tem uma infecção por outro motivo qualquer e tem um pico de febre alto, você depois de alguns dias vai ter uma alteração na produção de espermatozoides. O que a gente não sabe em relação ao COVID, por isso ainda é uma possibilidade aventada, é se isso vai ser um dano permanente ou não. Ô, Carlos, você poderia mostrar para a gente no modelo que você trouxe aqui de estrutura urológica, aonde que exatamente existe o comprometimento pelo coronavírus? Perfeito. Então, se a gente imaginar este modelo aqui, é como se a pessoa tivesse um corte no meio dela. Então, você imagina que aqui é a frente, aqui as costas, aqui a gente tem um corte do pênis. Isso aqui é a bexiga, tá certo? E da bexiga sai a uretra, que é o canal por onde a gente urina e por onde a gente tem a ejaculação. A próstata fica localizada exatamente aqui, abaixo da bexiga, abraçando a uretra. Então, nesta região, a gente tem a explicação do porquê os sintomas prostáticos estão relacionados eventualmente à parte urinária, porque a urina tem que passar por aqui. E também aqui é onde é feita a mistura entre o líquido produzido na próstata, que é o líquido seminal, e os espermatozoides que são produzidos aqui embaixo nos testículos. Então, eles sobem por um canal que se chama canal deferente, se misturam aqui na próstata e é isso que produz a nossa ejaculação. Então, assim, Carlos, coronavírus comprometeu o testículo. De uma forma objetiva, a testosterona pode ficar comprometida, isso pode fazer com que o desejo fique alterado, a ereção também fique alterada, mas a produção de espermatozoide também fica comprometida. É essa a maior preocupação que a gente tem quando falamos de fertilidade. Parte vascular, que o coronavírus venha comprometer,
atrapalhando então a ereção e a sua manutenção e, portanto, a relação sexual. Bom, para a gente diagnosticar isso, obviamente você precisa examinar o paciente, ele vai trazer essa informação, essa queixa para você. Mas e como tratar isso? A gente ainda está, como eu falei no começo, a gente ainda está aprendendo, tá? Mas como a gente já tem alguns casos de pacientes que começam a apresentar essas alterações, então a gente tem que basicamente tentar repor isso, ou seja, auxiliar a parte vascular com medicações, inicialmente medicações orais, e se isso não adiantar, existem medicações que são injetadas diretamente no corpo cavernoso, ou seja, dentro do pênis, para conseguir ter uma boa ereção. E em relação à parte hormonal, você pode repor esse hormônio. Repor com certo cuidado, porque a gente sabe que o excesso da reposição de testosterona também acaba afetando a parte vascular e pode também facilitar a trombose. Então é uma coisa que precisa ser feita criteriosamente e com um especialista. Agora sim, né? Tudo muito novo, né? Tem como prevenir? Ou a prevenção acaba sendo o geral? Ou seja, vamos tentar evitar ter o coronavírus, vamos ser vacinados, vamos, enfim, se preocupar com isso, que indiretamente eu já estou cuidando do meu aparelho urogenital. Com certeza, eu acho que todas essas medidas de vacinas, de precauções e cuidados ajudam nisso. A gente sabe também que quanto melhor a forma física de um paciente que vai eventualmente ser afetado do Covid, melhor a recuperação dele. Então, boa alimentação, boa atividade física também vai estar ajudando não só no seu aspecto geral, mas também do ponto de vista específico urológico. Bom, seguindo o nosso papo aqui com os bonitões, né? E a gente sabe que as bonitonas, na verdade, acabam levando essa informação para todo mundo. A gente vai ter que falar sobre o que acontece todo ano, no mês de novembro, que é a conscientização em relação à prevenção do câncer de próstata. Qual que é a relação entre o coronavírus e o diagnóstico de câncer de próstata? Aumentou, diminuiu, teve algum impacto? Teve um grande impacto, Fernando. Infelizmente, a nossa detecção para câncer de próstata, especificamente nesse período da pandemia, piorou. A gente sabe que o câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens, depois aqueles cânceres de pele superficiais, do tipo basocelular, espinocelular, que são esses cânceres que a gente pega por exposição ao sol. Então, na sequência, o câncer mais comum é o de próstata. Agora, quando a gente fala em incidência, que nós estamos falando de detecção de casos novos, a gente tem dados mundiais que no ano passado, no ano de 2020, houve uma detecção muito maior de câncer de pulmão do que de câncer de próstata. Isso deve ser por conta de se buscar o coronavírus, radiografia, com certeza, tórax e coisas assim. Com certeza, porque como a doença afeta principalmente a parte pulmonar, você obrigatoriamente faz mais exames do ponto de vista pulmonar, você detectou mais câncer de pulmão. Porém, você detectou muito menos câncer de próstata. Isso vem não por conta da doença do Covid em si, mas sim pela falta da procura no câncer de próstata. Então, câncer de próstata, por muitas vezes não ter nenhum tipo de sintoma, na verdade piorou a nossa detecção. E a gente está começando a ver os reflexos hoje. Os pacientes que a gente encontra tanto no aspecto privado quanto no público estão em estágios mais avançados da doença. Quer dizer, não tem muito como prevenir, não é verdade? E então a gente tem que diagnosticar precocemente. Qual que é a mensagem que a gente precisa deixar para todo mundo? Quando a gente fala do Novembro Azul, fala do câncer de próstata, além de alertar para a grande incidência, né, e, enfim, um problema que acaba acontecendo com muitos homens, qual que é a grande mensagem que a gente precisa deixar aqui, Carlos? Eu acho que é sempre a detecção, Fernando. Se você imaginar que nós estamos falando de um câncer que vai acometer 1 em cada 6 homens durante a vida, e a detecção precoce faz com que a gente possa não só curar, como também diminuir os efeitos colaterais do tratamento, isso é muito importante. Então, se você imaginar que todos os homens sem nenhum sintoma deveriam procurar um urologista a partir dos 50 anos, isso é uma mensagem que é importante para todos nós aqui que estão ouvindo esse canal. E a segunda coisa, existem alguns fatores de risco, existem fatores que fazem com que essa chance aumente. Então, se você tiver um parente de primeiro grau, ou seja, nós estamos falando de um pai ou de um irmão, que tenha tido câncer de próstata, principalmente em idades mais jovens, por exemplo, abaixo de 55 anos, a sua chance dobra. Se você teve 2 parentes, a sua chance fica 5 vezes maior. Se você é obeso, se você é da raça negra, a chance de você ter um tumor mais agressivo também aumenta. Ou seja,
se você tem algum desse tipo de fator de risco, algo que não quer dizer que você vá ter, mas simplesmente indica que você tem que ir mais cedo. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia aconselha que, em vez de 50 anos, você comece a procurar um auxílio aos 45. Então, com isso, sua chance de detecção e tratamento e cura vai ser muito maior. Quer dizer, a grande mensagem aqui é: todo homem deve marcar uma consulta com o urologista. E chegando ali na consulta com o urologista, pronto, aí ele vai ter todas as orientações necessárias para o seu segmento e como ele deve prosseguir nos demais anos. Perfeito. Você faz, na verdade, um segmento que é customizado àquele paciente. Então, se aquele paciente tem antecedentes, você vai seguir de uma determinada maneira. Se o paciente tem sintomas, de outra maneira. Então, você vai fazer uma coisa independente do sintoma, mas principalmente em relação à idade, uma coisa customizada para aquele paciente. E isso é uma conversa particular entre o urologista e o seu paciente. Independente de qualquer coisa, não é o fim do mundo, porque existe, depois do diagnóstico, a possibilidade do tratamento. E basicamente, o que é o tratamento? Sempre é cirurgia? Tem aquela coisa da cirurgia robótica? Como é que é, Carlos? Então, eu acho que a cirurgia é um dos métodos de tratamento, na minha opinião, eu acho que é o melhor, principalmente a longo prazo. Existe também a questão de radioterapia. E existem os pacientes que não precisam ser tratados. Então, os pacientes, se você conseguir diagnosticar um tumor específico do câncer de próstata que seja de baixa agressividade, você pode muito bem acompanhar. Você faz uma vigilância ativa dessa lesão e não necessariamente ele vai falecer daquilo, ele pode falecer de outros problemas, mas você pode só acompanhar. Então, você eventualmente não tem o risco de expor o paciente ao tratamento. Que risco nós estamos falando? O mais temido é a questão da disfunção erétil e, na sequência, a incontinência urinária, você perdeu a urina. E onde a cirurgia robótica entra nessa história toda? A cirurgia robótica tem a possibilidade de trazer uma recuperação mais rápida, porque você consegue, através da amplificação da imagem, você consegue preservar melhor a inervação. Então, você tem uma recuperação mais rápida. Não é que, mas se eu não tenho acesso, quer dizer que eu vou obrigatoriamente ter um problema? Não. Simplesmente você vai ter uma recuperação um pouco mais lenta. Então, o que a gente sabe é que depois de 6 meses, tanto faz se você fez a cirurgia por robô ou fez a cirurgia tradicional. O importante é que os dois dão a mesma taxa de cura. A diferença no robô é que você se recupera mais rápido e pode voltar às suas atividades mais cedo. Carlos, muito obrigado por todas essas informações. E olha só, eu vou me cuidar. Eu já entendi aqui a mensagem e espero que você também. Então, compartilhe esse vídeo e estimule, homens com mais de 45 anos que têm um antecedente, esses de risco que o Carlos falou, ou todos a partir dos 50 anos de idade. Perfeito. E você, mulher, leve o seu parceiro também ao urologista. Você é muito importante nessa luta que a gente tem contra o câncer de próstata. Carlos, muito obrigado. Pessoal, até breve.